O fim de semana, é claro que foi muito marcado pela divulgação das imagens do que aconteceu no dia 8 de janeiro para todo o público, por decisão do Supremo Tribunal Federal, depois que na semana passada nós tivemos a divulgação de parte dessas imagens pela imprensa com a participação do ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, praticamente ali recebendo os manifestantes e não tomando as medidas necessárias para aquele momento. Tanto é que isso culminou na saída do G. Dias, o general Gonçalves Dias, que é muito próximo do presidente Lula, participou da equipe de segurança do presidente em outros mandatos e foi alçado, então, ao cargo de ministro do GSI no governo Lula III. Não ficou nada explicada a sua participação. Na sexta-feira ele prestou depoimento, falou que houve um apagão geral, uma expressão muito genérica que não condiz com a responsabilidade que tem o comandante da área de inteligência do governo, né? O GSI, na verdade, é isso, é a área de inteligência do governo federal. Se tem alguém que deveria prever esses atos, se tem alguém que poderia, de alguma forma, impedir que essas agressões ao patrimônio público brasileiro alcançassem tamanha magnitude, era justamente o setor de inteligência, né, que deveria monitorar essas questões todas e avisar as forças de segurança assim que houvesse o estopim. Mas não foi isso que aconteceu, o que abre margem para diversas teorias e elas precisam ser confirmadas ou descartadas. Por quem? Por quem tem a missão de investigar. A Polícia Federal, o Ministério Público Federal são os organismos do nosso ordenamento jurídico destinados a esse tipo de investigação. Outras investigações administrativas, paralelas, elas até podem acontecer. Agora, o importante é a investigação criminal. Quem cometeu crime lá no dia 8, na extensão da sua participação, precisa responder na justiça e a pena não pode ser baixa, precisa ser alta, justamente para mostrar o que a lei já mostrou num primeiro momento, que as instituições elas estão preservadas no Brasil, que as instituições são mais fortes do que qualquer pessoa. Tanto é que nós, naquela oportunidade, tivemos uma tentativa sem a presença de forças de segurança e mesmo assim isso não virou um golpe de Estado, porque é claro que nós tivemos na sequência a atuação dessas instituições como forças consagradas e sólidas da democracia brasileira e os conceitos também de república que mostraram-se muito maior do que qualquer tentativa aí golpista vista naquela oportunidade, né? Um desfecho de sucessão de barbaridades, é isso que a gente tem até o momento. As imagens, elas estão sendo analisadas, são mais de 4.000 horas de gravação, isso estava em segredo de justiça, sabe-se lá por quê? Porque é de interesse de todos, né, do povo, a gente precisa saber para questionar, inclusive a polícia, o Ministério Público nessas investigações, por que fulano está sendo investigado, por que fulano não está sendo investigado, por que o ex-ministro Anderson Torres está preso, por que o general não está preso, qual foi realmente a decisão do governo, o governo deixou abrir a porta lá para ver o pior, o governo participou de alguma forma disso? São perguntas que precisam ser respondidas, precisamos ter aí a extensão da participação. O governo sabia que alguns integrantes do GSI estavam ali de alguma forma se relacionando com os manifestantes dentro do Palácio do Planalto? Essa informação chegou às autoridades dos outros ministérios, ao presidente Lula? Tudo isso precisa ser muito bem esclarecido. Em algumas das imagens novas que nós não tínhamos visto ainda, dá para ver depois, né, que os manifestantes já tinham sido retirados do Palácio do Planalto, uma briga lá entre os ministros, uma discussão acalorada, né, briga no sentido das ideias, um debate mais acalorado entre ministros que lá estiveram, dentre eles Rui Costa e inclusive o ministro da Justiça, Flávio Dino. Bom, o fato é o seguinte, meus amigos, paralelamente a essa investigação, nós vamos ter uma investigação no parlamento, é a chamada CPMI, uma comissão mista parlamentar de inquérito. E aí o buraco é mais embaixo, aí não dá para esperar muita coisa, porque na briga de rua que vive o Congresso Nacional, com baixíssimo nível político dos nossos governantes, não dá para esperar uma investigação séria. É uma briga ideológica de dois grupos antagonistas de pensamento, que tem aí uma rixa interminável, não desceram do palanque, estão mais preocupados com o cacife
eleitoral que tem do que com as questões sérias do país. Então lá no parlamento vocês esqueçam, vocês vão ver show, vão ver manchete, vão ver gritaria, vão ver briga, pode até ter empurra-empurra, pode até ter deputado, senador querendo partir um para cima do outro, como a gente viu na CPI, vimos outro dia numa outra sessão aí, lá na Câmara Federal também. Lá não se espera nada sério nesse quesito. Pelo contrário, vai atrapalhar o andamento de arcabouço fiscal, de reforma tributária, lei das fake news, muita coisa importante, que isso sim mexe com a sua vida. Mas eles estão mais interessados em seguir com os holofotes e o palanque político, por isso essa CPI vai sair agora.